Sabe o que acaba acontecendo? Quando nós estamos nesse caminho de construir liberdade financeira, construir independência financeira, principalmente quando nós viemos de famílias humildes ou não tão abastadas, que é a grande maioria, evidentemente, ou seja, você não tinha dinheiro sobrando dentro da sua família, você normalmente precisa de um esforço muito grande para fazer essa construção. Um esforço de trabalhar, de poupar e de investir. E você acaba poupando muito. Vocês já devem ter ouvido eu falar demais sobre isso. O que acaba acontecendo? Você cria um costume de poupar. E por isso que você pensa constantemente em dinheiro. Você acaba tendo uma certa dificuldade de se desvincular disso. Ou seja, você começa a ter dificuldade de pensar em gastar os seus investimentos. O que acontece com boa parte das pessoas que fazem esse processo, tá? Funciona mais ou menos o seguinte: você fica muitos anos num processo de poupa e investe, em que você passa a ter dificuldade de gastar aquele dinheiro investido. Dói a hora que você vai comprar uma roupa, comprar um carro. Então, quando você pensa em vou viver dos meus investimentos, ou seja, vou viver dos frutos do meu dinheiro, você tem dificuldade, porque você pensa constantemente no dinheiro. Aí, realmente acaba virando o oposto de liberdade, porque você construiu a liberdade financeira, mas você está preso no dinheiro. Mas isso é fácil, tá? É uma questão de reflexão pessoal. Então você construiu algo que poucas pessoas conseguem construir, que é a independência financeira. E agora você apenas precisa fazer a evolução, tá? Então, que é esse processo de reflexão para gastar. Aí nós voltamos lá para aquele meu ponto, que é do conhecimento. Porque muitas vezes nós construímos liberdade financeira, independência financeira, empilhando dinheiro, mas não empilhamos conhecimento. E aí nós temos a dificuldade de acreditar que eu posso gastar, né? E eu não vou destruir o meu patrimônio. Ou quanto eu posso gastar que eu não vou destruir o meu patrimônio. Então chegou o momento de você também começar a fazer essa reflexão. E aí eu volto a recomendar para vocês um livro chamado Morra Sem Nada. Eu acho que ele não vai mudar a vida de vocês como nenhum livro deveria mudar, mas ele permite reflexões muito interessantes. Então pensa nisso e realmente se liberte disso, porque senão essa liberdade financeira não será tão liberdade assim. Nem sempre algo que tem tanto desconto significa que tem mais risco, tá? Apenas o capital muitas vezes só não está indo para ele. Eu vou te dar 2 exemplos. No passado eu ganhei muito dinheiro com uma ação chamada Rodobens Negócios Imobiliários, né? Hoje é RDNI 3. O que aconteceu? Nossa, ela desabou. Porque tinha mais risco? Não, porque tinha um fundo que ia ser liquidado e precisava vender a qualquer custo aquela empresa. Recentemente, no nosso serviço de ações, nós recomendamos quem? Log3, porque teve uma desabada das ações. Fomos pesquisar e, novamente, um fundo que precisava liquidar toda a posição porque precisava ser fechado. Ah, mas Log3 tinha um risco maior do que a média? Não, você tinha um ponto bem específico que fazia cair. Então, o setor de shopping, por ser um setor imobiliário, tá, ele acaba tendo dificuldade de atrair o capital externo para investir nele, pelo menos em um primeiro momento, tá? E aí o que acaba acontecendo? Você precisa do capital interno. Investidor pessoa física não faz muito, vamos dizer assim, barulho em ações como ele faz em fundos imobiliários. Não diretamente, mas ele faz indiretamente, porque os institucionais nada mais são do que a coleta de dinheiro das pessoas físicas. Então, os fundos de ações, os fundos multimercados, que diminuíram muito de tamanho no Brasil, eles tiveram que vender suas ações, e muitos deles estavam na tese de shopping, e aí eles precisam vender. Então, não obrigatoriamente o desconto maior é uma visão de maior risco, é só às vezes uma visão não, né, mas uma falta de fluxo de dinheiro para eles. Ou seja, é oportunidade na sua mesa. É simples assim, parece até um político falando, né? Oportunidade na mesa.
Não, eu não sigo uma alocação estrutural propriamente dito, tá? Eu tenho um mínimo que eu defini que eu tenho que ter em fundos imobiliários para poder ter um fluxo de caixa constante para poder pagar minhas contas. Então, hoje, dentro do meu patrimônio, eu não posso ter menos do que 35% em fundos imobiliários. Por quê? Porque eu tenho essa necessidade da geração de caixa constante e mensal, porque é de lá que eu tiro para pagar minhas despesas. Tirando isso, não existe uma alocação estrutural do tipo, eu preciso ter tanto em dólar, eu preciso ter tanto em ações de shopping, em ações de banco, em ações disso. Eu tenho uma diversificação, evidentemente, mas ela não é uma alocação estrutural como muitas pessoas acabam defendendo. Eu acho que a alocação estrutural, do jeito que é muito falado nas redes sociais, ela é muito legal para um investidor iniciante. O que acontece, tá? Na alocação estrutural, você vai definir percentuais em que você vai ter em cada tipo de ativo. Então, você vai ter lá um percentual em renda fixa, né? Um percentual que fica variável em renda fixa, ações, fundos imobiliários, fundos multimercados, dólar, e você vai ficar fazendo, né, os seus investimentos dentro daquela alocação estrutural. Isso acaba sendo muito interessante para um investidor iniciante. Por quê? Porque é mais fácil para ele definir para onde que vai o dinheiro, ok? E ele não tem condições e não tem capacidade e não deveria tentar fazer concentrações em setores, tentar verificar ciclos e ir para um ou para outro setor. Então é ideal que ele tenha essa estrutura, vamos assim dizer, para seguir. E aí isso muitas vezes acaba virando um mantra entre os investidores, porque de um modo geral, na média, eu diria que 95% dos investidores querem meio que uma fórmula mágica e uma fórmula às vezes meio preguiçosa de algo mais automatizado. Então tudo que tende a ser padronizado ele gosta muito, então acaba ficando tipo algo que fica quase como uma religião, assim, né? Alocação estrutural, você tem que ter alocação estrutural, você não tem que ter alocação estrutural. Na minha opinião, é até o contrário, você não tem uma alocação estrutural rígida, pode potencializar o teu retorno, desde que você tenha um conhecimento mínimo, desde que você tenha uma dedicação mínima, porque qualquer coisa fora disso, aí você vai começar a dar muita cabeçada e acabar perdendo dinheiro. Quando eu falo em alocação estrutural, me vem uma coisa na cabeça, que é a teoria do portfólio, em que eu vou ter um portfólio com essa alocação estrutural, então com muitos ativos, de forma que a volatilidade dentro do mercado não afete demais o meu patrimônio. Você consegue entender? Eu tenho vários ativos, então eu tenho renda fixa, eu tenho ações, eu tenho fundos imobiliários, eu tenho dólar, eu tenho vários tipos de ativos, e aí as variações negativas, o meu patrimônio não cai muito, ou as variações positivas, o meu patrimônio não sobe muito. Então, e aí isso acaba me remetendo às várias críticas do Buffett sobre a teoria do portfólio, né, em que ela tem muito esse embasamento do medo de volatilidade. Até vou postar aqui, se você der um pause, né, essa imagem, você consegue ler essa citação que eu trago dele sobre um pouco deste tema. Então, assim, só para concluir, eu não sou contra uma alocação estrutural, não acho ela errada, só ela tem limitações. Indiscutivelmente, quem consegue transitar entre posições, aumentar uma concentração, diminuir uma concentração, seja por ainda estar construindo patrimônio, então definir para onde o dinheiro vai, depois definir para onde o dinheiro vai, sem ficar preso a uma alocação estrutural, tende a ter um retorno muito maior. Um exemplo muito simples, dezembro, janeiro agora, uma das coisas mais descontadas que nós tínhamos no mercado eram fundos de recebíveis e fundos multi-estratégia. Se você tivesse preso numa alocação estrutural, você não ia vender nada para comprar aqueles ativos. Se você tivesse dinheiro novo e tivesse já concentrado naqueles ativos, você não compraria nada deles. Só que era o melhor momento para comprar. E agora eles estão subindo, devem continuar subindo, e de repente faça sentido você movimentar eles. Então este é o ponto.
Cara, faz sentido sim, mas eu ainda esperaria um pouco mais. Por quê? Porque ainda temos muitos ativos descontados com TIR muito alta, ações de banco aí abaixo de 5 vezes o PL, você tem ações de energia com TIR de 14, 15%, você tem ação de shopping com TIR de 18%, tá? Então, na minha opinião, ainda as ações estão um pouco mais descontadas que as NTNBs, mas assim, para o investidor de fundo imobiliário, por exemplo, fundos de recebíveis subiu bastante, começa a fazer um pouco de sentido eu olhar para o NTNB, porque pensa o seguinte, né, como eu já postei aqui, uma NTNB longa, uma NTNB 2050, ok? Se os juros fecham para 5%, você ganha 80% em um ano, né, se ele faz esse fechamento nesse intervalo de um ano. Dificilmente você vai ganhar isso em fundos de recebíveis, então faz sentido sim. Eu entendo que não, tá? Eu continuo comprando, o que entra de dinheiro novo eu invisto. O que acaba acontecendo? Você não investe na bolsa, você está pegando o PL da bolsa, você está pegando, na verdade, o PL do Ibovespa, ok? E tentando decidir o teu investimento. Você tem várias ações descontadas. Eu tenho dito isso há muito tempo. Para mim, no Brasil, fazer stock picker ainda é mais eficiente do que você investir no índice. Tá? É diferente de um país igual os Estados Unidos, que faz muito sentido você investir no ETF. Então o PL da Bolsa está 9, mas o PL do Banco do Brasil está abaixo de 5, por exemplo. Tá? A TIR de Alus, Cap Rate de Alus está 18%. Né? Então você tem ativos muito descontados ainda no Brasil para dizer que segurar aporte em ações. Isso é um tema muito importante, bastante complexo, tá? Mas vamos fazer o seguinte, faz assim, ó. Acha um investidor de imóvel de longa data, então alguém que investe em imóveis aí há uns 20 anos, mais ou menos, imóvel para locação. E veja se a renda dele cresceu com a inflação durante esses 20 anos sem ele colocar um centavo nos imóveis. Vai ser muito difícil. Se você achar proprietário de imóvel comercial, ele provavelmente teve que fazer reforma, provavelmente ele teve que investir. É muito possível que se ele tem um imóvel de rua, o aluguel não seja o mesmo de 20 anos atrás, corrigido pela inflação. Se ele tem um imóvel residencial, ele provavelmente gastou dinheiro trocando imóvel, ou então uma chamada de capital que o prédio teve que fazer. Ok, de repente ali o aluguel subiu sim muito bem, mas ele teve que botar mais dinheiro em cima. Então, o que acaba acontecendo? Pessoas que têm pouca experiência com investimentos, ou às vezes não tem parentes, por exemplo, vai explodir aqui a panela de pressão. Pessoas que não têm parentes que tenham investido em imóveis por longa data, acaba não tendo esse parâmetro, mas não existe isso de que o imóvel consegue te gerar aluguel crescente frente à inflação por um período muito longo. Em alguns casos vai ser possível, é óbvio que vai ser possível, como em fundos imobiliários, em alguns casos também será possível, mas esses casos são raros nas duas pontas. Principalmente nos fundos imobiliários. Por quê? Porque um fundo imobiliário extremamente eficiente, tá? Ele não deveria ter capacidade de crescer a renda frente à inflação, te exigindo que você reinvista. Consegue entender isso? Isso que eu acabei de falar, que um fundo muito eficiente, fundo imobiliário de tijolo muito eficiente, não vai conseguir crescer a renda frente à inflação, é essencial de vocês entenderem. E é essencial porque vai te dar essa dinâmica do reinvestimento. Então, assim, o retorno é parecido? Não dá para dizer que o retorno é parecido. Obviamente, que se você for muito rico e conseguir ter muitos imóveis, o retorno acaba tendendo a ser parecido. Né? Agora, por quê? Porque você não vai ter tanto problema de vacância. Porque o que acaba acontecendo? O investidor acaba olhando que eu comprei um imóvel por X, vendi por Y e parece que só aquilo entra na cabeça dele como investimento. Ele não faz um cálculo de TI de quanto que ele recebeu de aluguel no período. Então, assim, aí quando ele vai para fundo imobiliário, ele quer a mesma coisa, ele quer que aquela cotação valorize. Mas tem muitas coisas.
tem muitas coisas que você acaba precisando levar em consideração. Agora, um ponto essencial, né? Nós tivemos e temos muitos fundos imobiliários ruins, muitos gestores ruins, mas não ruins tecnicamente, porque eu sinceramente até hoje eu conheci muito poucos que são ruins tecnicamente, mas ruins na formação de objetivo, de geração de riqueza para o seu cotista. Eles são muito bons na geração de riqueza para o mercado financeiro, mas muitas vezes para ele não. Então, você não pode ter uma defesa cega dos fundos imobiliários. Nossa, o fundo imobiliário vai ser sempre mais eficiente, o fundo imobiliário vai ser sempre melhor. Não. Se você não souber fazer a escolha certa, e se você não souber fazer algumas movimentações, ou pelo menos comprar no momento adequado, de repente o retorno não seja tão adequado ou tão parecido assim. Acho que essa é uma grande diferenciação dos fundos imobiliários para, de repente, imóveis. Apesar que, se você comprar um imóvel mal, né, se você pagar caro, ou imóvel mal localizado, ou imóvel que não consiga alugar direito, o teu retorno vai ser muito baixo também. E o pior, concentrado, porque quando nós compramos imóveis, nós ficamos concentrados. Fundo imobiliário, não. Então, assim, o retorno não tende a ser tão parecido assim. Ok? Não pelo menos em momentos como esse em que você tem fundos imobiliários bastante descontados. Também você tem a questão da isenção do imposto de renda. Eu acho que o que você está partindo do pressuposto é isso: um imóvel ter a capacidade de crescer a renda de aluguel ao longo de décadas ou ao longo de uma década, sempre pela inflação, o que não é uma premissa válida. Se fosse uma premissa válida, todos os fundos imobiliários teriam conseguido praticar isso. Afinal de contas, eles investem em imóveis também. O Edivaldo sempre diz que eu tenho uma memória muito boa, e realmente eu tenho, né? Eu lembro que você falou alguma coisa sobre investir, você não queria fazer o curso de inglês, não queria gastar com inglês, estava meio na dúvida, porque, poxa, era dinheiro para investir, e eu disse, cara, tu é muito novo, investe na tua carreira, então é isso aqui, ó. Investe na tua carreira, investe para aprender novas habilidades, para ser promovido, para ganhar mais dinheiro. Tá? Aí continua nessa jornada enquanto você é novo, porque o mais importante agora é fazer dinheiro. E buscar investimentos às vezes mais simples, que nem por isso vão te dar retornos ruins. Por exemplo, cara, eu tenho dinheiro ainda sobrando, né? E aí eu consigo investir, mas eu não posso me dedicar tanto. Pô, NTNB, você é novo, 2050, 7,23, tem porque você quebrar muita cabeça também, entendeu? Não, com certeza não reduz a atratividade. O que acontece é que você precisa colocar isso na balança também. Mas, cara, do que eu já vi de gente perder dinheiro, tá? Não é só deixar de ganhar, perder dinheiro por causa desses dois pontos: o pagar imposto de renda e o yield isento ou o yield elevado. Por quê? Eu não vou vender, vou pagar muito imposto de renda. Aí fica lá com um negócio que está sobrevalorizado. Podia ter feito um movimento de vender aquilo, comprar algo desvalorizado. Nós vimos agora em BNFS. BNFS a 130. Eu fiquei dizendo, vendam. Lá no relatório, várias vezes, falei vendam. Ainda escrevi, olha, nunca tinha visto um ativo dar tanta oportunidade para o investidor sair. O investidor que não sair vai perder dinheiro. Olha a cotação dele agora. Claro que ali era um ativo que eu estava vendo que ia ter uma perda de rendimento, que ia gerar uma desvalorização da cota, era uma situação um pouco diferente. Mas isso vale também para você, às vezes, fazer um movimento de carteira para potencializar seu retorno. Quer ver? Dezembro e janeiro, você tinha dinheiro para investir, e dentro da diversificação da sua carteira, de repente o ideal seria comprar alguns fundos de tijolo, um TRXF, um HGRU. E aí você decide comprar TRXF, HGRU, porque aí você já deixa a carteira do jeito que você queria, né? Dentro da estrutura que você queria, e você não vai precisar girar a carteira. Ou você pode aproveitar aquele momento e comprar fundos de recebíveis. E agora vender esses fundos de recebíveis e comprar TRXF. Putz, mas eu vou pagar imposto de renda. Cara, você botou mais dinheiro no bolso. Obviamente, você precisa levar isto em consideração, mas não pode ser uma trava.